Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Nesse episódio nós falamos sobre o relatório OCDE, ainda fazendo um paralelo, trazendo mais para o lado do empreendedorismo. Se avançar, o relatório OCDE, se tivermos aí algumas mudanças na OAB, como fica na parte que a gente mais gosta, que é para falar de vendas, marketing, crescimento dos escritórios? Será que a gente vai ter um pouco mais de liberdade? Será que a gente cria um pouco mais de restrições? Qual é o efeito econômico para você, advogado, no seu dia a dia? A gente tentou trazer alguns paralelos aqui para que você possa, obviamente, expor a sua opinião e também estar participando de algo que está super em alta e é legal você ficar atento. Então, espero que você goste. Depois, deixe o seu comentário aqui sobre o que você achou desse bate-papo. Você sabe que me passa pela cabeça sempre a gente como tá mais distante da política, né? E até dos aspectos econômicos que são levados em consideração para que uma mudança como essa, que é bastante expressiva, seja de fato tramitada. Que a gente sempre tem pouca informação, a gente sempre olha, né? A gente olha com o nosso binóculo, olha com o nosso óculos e fala, isso aí não vai acontecer e tal. Mas tiveram grandes reformas que passaram e que todo mundo achava, não vai passar a Previdência, não vai passar o trabalho. E passou. Pergunta de leigo aqui para você nos dizer. A gente está falando de um assunto aqui que a chance de ele avançar é muito distante, certo? E aí eu abro um parênteses aqui, a gente às vezes entrevista algumas pessoas, como entrevistamos recentemente uma pessoa bem referenciada, e eu sempre pergunto assim, essa questão da própria população achar que a gente tem muito isso, principalmente no mundo do empreendedorismo, por falta, a meu ver, de conhecimento. Se ganha esquerda, ferrou, então, nossa, meus projetos. Tem aqueles que colocam, que vão um pouquinho mais adiante, assim, eu vou para fora do país. E tem os caras que não, se ganha direito, eu permaneço. Ou vice-versa, né? Sem nenhum cunho político. O que eu particularmente acho uma grande besteira. Cara, não muda mais tão facilmente. Para passar alguma coisa no Congresso, para chegar no Senado. É difícil. E a gente tem instituições já. Então, sim, não é mais tão fácil. E é feito para ser difícil. Perfeito. As instituições são feitas para que não tenham revoluções do dia para a noite. Porque senão não existe, não tem estabilidade. Mas o momento, o time, temos força para avançar com uma mudança tão expressiva assim da OAB ou não? Você não acredita nisso? O que eu acredito é numa mudança expressiva em relação ao CDE. Perfeito. Eu acho que ela empurra um pouquinho a OAB. Potencialmente sim. Potencialmente sim. Perfeito. Eu vejo plausível e possível o ingresso do Brasil na OCDE. Sabiam que a Colômbia faz parte da OCDE? Opa! A Colômbia faz parte da OCDE. Ingressou agora em 2020. Não por acaso a Colômbia está com um PIB per capita por paridade de poder de compra maior que o brasileiro. Sabia disso também? Não. Caramba. Aqui na América Latina, além da Colômbia, a gente tem o Chile, que também faz parte da OCDE. Ali na América do Norte, Canadá e Estados Unidos não preciso nem falar, mas o México também faz parte da OCDE. Todos os países que têm suas peculiaridades, têm seus problemas, inclusive... Os problemas continuam existindo, mas... Continuam existindo e entraram na OCDE porque fizeram algumas reformas fundamentais e isso permitiu o ingresso nessa organização que permite uma quantia de dados, de mentes pensantes trabalhando em prol do país que simplesmente não teríamos se a gente manter essa parceria seguindo o argumento ideológico, principalmente do Lula, de que a gente tem que se aproximar do G77, que são as nações mais pobres, junto à China, mais China. E, naturalmente, no G77 você não tem lá pessoas qualificadas, talvez até tenha, mas ao nível da OCDE, pensando o país. Mas voltando à sua pergunta original... Mas está muito distante essas duas, do G77 e OCDE? Os fundamentos, os documentos, com a certeza, lógica. Com certeza. É uma organização muito mais sólida, é uma organização muito mais... Já tem teste do tempo. E outra, você prefere estar vinculado a grupo de pensadores, grupo de estudantes, pesquisadores que desenvolveram seus países e hoje são ricos, ou você prefere estar do lado daqueles países que têm instituições que até hoje mantém eles na pobreza? Para mim a resposta é clara. Perfeito. Mas voltando à pergunta... Essa é uma discussão que vale um podcast, mas vamos lá. Voltando à pergunta sobre especificamente a OAB. Esta eu acho mais difícil. Assim, eu acho que existe ainda muitas forças que dificultariam uma reforma ampla da OAB. E eu lhe digo, eu não sei nem se isso é prioritário. Pois é isso que eu ia falar. Vou escrever... estou escrevendo e terei encerrado, finalmente, o meu livro de campanha quando esse podcast tiver sido lançado. Já passei de processo de revisão, então vai estar pronto até a semana que vem, quando começar a campanha efetivamente. Legal. Essa é uma prática minha. Quando eu saí vereador, fiz a mesma coisa. Eu preparo um livro sobre as minhas ideias e propostas de campanha.
E neste ano, eu ao invés de escrever um livro amplo, como fiz a vereança, que ninguém vai ler, que tive lá só 250 downloads, que já é algo expressivo, mas enfim, não me faz ser eleito. Nesta campanha eu selecionei 30 ideias, 30 propostas. Em razão do número do novo, 30, né? E nestas ideias e propostas que eu coloco em evidência, certamente não está a reforma da OAB. Entendi. Então, na minha visão... Perfeito. Veja, um cara que tá no radar, já tem uma visão que é diferente, provavelmente, do habitual, Sim. que já exigiu um preparo, um conhecimento prévio, alguma aproximação para a própria OAB. Então, nem em mim isso entrou aí nos 30 mais importantes. Tá. E agora, para isso entrar nos 30 mais importantes lá do Congresso Nacional, difícil, hein? Com certeza. Eu comungo tem uma listinha bem diferente, geralmente. Eu conversei com várias pessoas da própria OAB. Inclusive, a gente convidou várias aí que pudessem topar o podcast, mas esse tema é muito polêmico para quem está lá dentro ainda, né? E... Os caras não tiveram coragem? Manda um abraço para eles, então. Beijo, não. Valeu, pessoal. Vamos fazer um debate com o deputado Rodrigo. E, cara, o que eu vejo é que a reforma, tipo, as mudanças da OAB, elas vão ser gradativas, como vem acontecendo. A gente vê que a OAB mudou, talvez não tanto em legislação, mas institucionalmente ela tem evoluído muito, assim, em questão de, tipo, até de... Vou falar do meu caso, do seu caso também, do marketing, né? As regras que a gente viu evoluindo. E essa não foi uma mudança que veio de cima para baixo. Tipo, quem estava lá em cima não queria mudar nada de marketing. Essa foi uma mudança que veio pela mudança dos advogados. A gente vê uma jovem advocacia muito atuante, querendo entrar dentro da OAB, querendo participar das comissões. Essa famosa acho que mudança goela abaixo. Mudança goela abaixo, é isso que eu tenho visto. E eu tenho visto, assim, a chapa, por exemplo, que assumiu aqui, que sempre as mesmas chapas, que só mudam as figurinhas, mas as figurinhas aqui novas... Aqui no Paraná, sim. Aqui no Paraná e em vários estados. Ela já tem uma visão muito mais favorável. O nosso diálogo contra startup, junto com eles, tem melhorado muito. A gente tem visto comissões de startups surgindo em vários estados. Santa Catarina é um estado que eu tenho visto assim, muito aberto. Tem uma comissão específica de startups e quem participa é startup mesmo. Ela é aberta para quem não é advogado participar. Então, a gente tem visto esse movimento acontecendo e eu acho que vai ser assim. Tem uma grande mudança, porque a OCDE veio de fora, mandou mudar, não vai acontecer. A OAB tem um peso muito forte. E tem coisas ali mesmo que eu mesmo sendo, nesse aspecto, a favor de mudanças, cara, tem mudanças radicais ali. Tem muita coisa. Que acabar com o exame de ordem. A gente, na Zelo, tem que aplicar um segundo exame para, tipo, serem só os advogados que vão entrar. Então, imagina se a gente acabasse com o exame de ordem, o show de horrores que seria. Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A TreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil, que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você recebe gratuitamente uma landing page de alta conversão. Tudo o que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai pro ar em 24 horas. Se você ficou interessado e quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em Saiba Mais e fale com um de nossos especialistas. Mas você sabe que é um ponto legal, só que, desculpa, o Rodrigo me lembrou agora. Não era para acabar com o exame de ordem, né? De uma maneira, para mudar o formato. Mas você me deu uma ideia, mas vou deixar o gráfico. Eu ia falar só o seguinte: esses dias eu entrevistei a Cris Aleste da agência de gestão, ela é bem conhecida aqui, né? Gigante. E aí a gente perguntou para ela quais são os pilares, quais são os seus indicadores lá na agência de gestão, né? Agência de gestão não. É o Vale do Pinhão, é a agência de inovação de Curitiba. Confundi, agência de gestão de uma parceira nossa aqui, estou confundindo o nome, do Vale do Pinhão. É o Vale do Pinhão. Ela esteve aqui no podcast nosso do Papo Raiz lá e foi super legal. E aí eu perguntei para ela quais são os indicadores e eu falei, como é que você... Né, os cabeças lá ficam analisando se Vale do Pinhão está fazendo sentido, se está funcionando, se não está, porque é uma coisa complexa de se avaliar. Ok. E ela me trouxe um ponto que eu acho que vale destacar, que corrobora com o que você trouxe, que é o ambiente. Ela fala assim, para você mudar alguma coisa tem que ter um ambiente propício. E um dos indicadores é justamente existir o diálogo. Então, enquanto esse diálogo estiver aberto para existir, você mal está percebendo. Pode ser que ele não vai avançar assim, mas o diálogo está aberto. Antigamente nem existia. Sim. Então já é um baita avanço. Já estamos falando sobre o assunto e está sendo bem falado, está tranquilo. Próximo passo cada um vai ganhando, o famoso lobbyzinho, vamos ganhando um pouco mais de espaço, até que de repente você nem percebeu e a coisa já mudou. Então ela fala sobre ambiente, eu acho muito propício, que é gerar um ambiente. E essa foi a minha preocupação quando esse tema da OCDE surgiu, a gente queria muito falar sobre isso, fazer eventos sobre isso, e a resposta que a gente teve de vários setores ali da OAB foi cara, esse é um assunto que a gente não vai falar sobre. Isso me preocupou, porque, cara, pode ser que a gente não goste do que está acontecendo, mas a gente vai falar sobre. Sim, né? E essa posição foi assustadora para mim, tanto que a gente insistiu e o Rodrigo foi quem topou vir falar com a gente. Legal, bom demais. Rodrigo, complementa lá. Eu queria fazer 2 complementos. Boa. O primeiro é de que existem algumas seções da Ordem dos Advogados do Brasil
ao menos aquelas que eu conheço, que merecem o nosso respaldo, o nosso respeito e deferência, porque eles fazem um trabalho excepcional. A OAB aqui do Paraná é muito boa. Eu admiro bastante o trabalho deles e tem pessoas excelentes que estão lá dentro hoje. Muitas delas que dedicam, parcelas relevantes, importantes da vida, senão a vida inteira, a realmente melhorar a qualificação dos advogados, de melhorar a ordem. E é importante a gente segregar o que é o bom do que é ruim da ordem dos advogados. Porque, ao meu ver, e aí eu conecto justamente com o que eu ia falar agora, Matheus, é perfeitamente possível que esse aparato institucional, que essas funções que são exercidas, continuem a ser exercidas, só que em outros formatos. Por exemplo, o IAB, ele tenta fazer isso. Ele tenta chamar a si a responsabilidade também de defender a classe de advogados, principalmente, nesse caso. E de qualificar os advogados, fazer grandes eventos. Perfeito. Mas faz isso voluntariamente. Sim. Faz isso com pessoas que estão contribuindo para essa associação, porque querem, não porque precisam. E, portanto, não abre chance de que, eventualmente, o IAB mude de gestão e comece a ser também uma organização política. O que pode fazer o advogado numa situação como essa? Parar de pagar. Na OAB a gente não tem essa opção. Perfeito. Então, se for para o lado ruim, a gente não tem o que fazer. A gente tem que continuar pagando. Eu sou, como você falou do G77. Eu ando no G77 dos advogados. Esse é o meu círculo, né? Os advogados que usam a gente são os pequenos advogados, advogados autônomos. E a gente consegue ver a percepção deles em relação ao OAB. É sempre uma percepção super favorável à atuação institucional dela, no sentido de, todo mundo fez direito, todo mundo entende o papel que ela tem em defender a democracia. Sim. São poucos advogados que são contra isso. Esse não é o problema. O problema que a gente vê é quando entra no conflito de... não necessariamente conflito de interesses, mas conflito de personalidades que eles veem em relação ao OAB. Por exemplo, você falou de atos políticos. Quando a OAB, salvo engano, foi a do Paraná, que apoiou o impeachment da Dilma, fez o parecer, né, o pedido oficial, acho que foi aqui do Paraná. Cara, para quem era contra esse movimento, isso foi um ato de choque. Porra, a OAB, que é a minha instituição, que eu sempre apoiei, que tal, tá atacando a minha ideologia política. E ao mesmo tempo, a gente teve o último diretor, não sei atual, acho que mudou, o último presidente federal, ele era muito mais para as ideologias de esquerda, né? E isso gerou também uma ruptura com vários advogados que não concordavam com essa ideologia. Perfeito. E aí, quando a gente vai tendo esses posicionamentos, eu vejo ali que eles têm essa dicotomia, assim, que eles, caralho, o que tá acontecendo, sabe? É um órgão que eu gosto de defender, que eles gostam de usar o logo da OAB, de ser parte, mas ao mesmo tempo ele tá tomando atos que eles não compactuam e que não foram consultados e que no final envolve institucional, mas é política. Isso, cara, aí você vê o problema dessa... de um livro que eu li esses dias, que é um clássico, já deve ter lido, que é a Revolução dos Bichos. É um clássico, né, cara? A OAB tá faltando neutralidade para a OAB, né? Tipo assim, cara, vocês não tem que se meter nesse tipo de assunto, a não ser que isso represente a grande maioria, já que é uma entidade que é representada por quem paga, né? E, obviamente, ela vem para servir a nós, né? Da sociedade, mas deveria consultar. Eu acho que a neutralidade ela pode vir, talvez até de mais transparência, que é algo que a gente ouve dos advogados menores, quem não tem participação lá dentro. Porque não são 1.200.000 advogados. Não tá todo mundo dentro da OAB. Eu não estou dentro da OAB. Eu estou há 2 anos tentando me envolver e é muito difícil você entrar lá dentro. Você tem que estar sempre em reuniões e, enfim, complexo. Pra gente que está de fora, a gente sente muita falta disso. Cara, como é que essa decisão foi tomada? Tipo, quem foram os advogados consultados? Tinha advogado falando que o que a Dilma fez era pedalada, era inconstitucional. Tinha gente falando que era constitucional. Vocês escolheram um lado de vários advogados que dizendo cada coisa. Então, eu acho que essa falta de transparência pode vir até mais do que a neutralidade. A OAB pode tomar um partido, que ela vai precisar para defender as instituições, mas tem que ter um processo muito transparente para os advogados apoiarem isso. E digo 2 coisas. É claro que não existe neutralidade. Sim. Claro que as pessoas têm as suas tendências, têm as suas vontades e as suas ideologias políticas. Mas você pode tentar ser neutro, né? Você pode fazer o possível para manter uma neutralidade. E talvez aí a gente volte ao tema da reforma. Será que não é impossível para a Ordem dos Advogados, da forma como ela está constituída hoje, manter esta neutralidade nos assuntos políticos, quando isso faz parte, inclusive, da questão da defesa da democracia e dos direitos humanos, por exemplo? Será que não teríamos que fazer uma segregação do que é a OAB que defende o advogado, que é a OAB que estabelece as regras que o advogado tem que seguir e o que é a OAB como entidade que fiscaliza a democracia brasileira? Faz sentido, total. Bastante. Essa dicotomia vai entrar em outras áreas também, porque é exatamente o que você falou, você vai pegar o advogado
que de um lado um penalista. Cara, a OAB tem um papel fundamental para quem é advogado criminal. Esse cara tem muito contato com a OAB, ele adora a OAB. Porque, porra, é o cara que vai na delegacia, né? O delegado não quer deixar entrar ou dar voz de cadeia para advogado, coisa assim. Esse advogado apoia. Aí você pegar um advogado consumerista, o que ele conhece da OAB? Ele conhece a OAB que fiscaliza o marketing digital dele, que ele tem medo de cair no conselho de ética. Então, obviamente, ele não vai ter uma relação boa ali, porque ele vai ter medo de se aproximar da OAB. É verdade. Então, são outros chapéus, não só o político, mas outros vários chapéus mesmo que geram esses desconfortos comigo. Enquanto uma agência reguladora, sei lá, vamos ver quem... qualquer órgão regulador, sei lá, Vivo. As empresas de telefone, eles não gostam da Anatel. Eles não vão querer ser amigo da Anatel. Então eles não têm medo dela. Exatamente. Então eu, quanto advogado, tenho medo da OAB, mas ao mesmo tempo é o órgão que poderia me regular. E quem não faz nada errado não tem que ter medo. Cara, todo mundo tem medo. Tipo, a gente não sabe como funciona. A gente não sabe por que eu posso ser penalizado. Tá muito distante, né? Não se sente próximo a ponto de falar assim, pô, será que essa minha opinião aqui, né, ajudaria de alguma forma? E aí a gente também acaba ficando mais quieto, mais como reativo do que proativo, de fato, né? Tanto que não tem advogado fazendo passeata, mas poderia ser uma boa, né, Matheus? Fica aí o convite. Deixa eu provocar aqui, a gente avançar numa outra visão ainda, falando sobre o relatório, aproveitar o nosso professor aqui de Direito Econômico, não é sempre que a gente está com um cara aqui que entende tanto graduado quanto a gente, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da relação com um potencial avanço aí do relatório da OCDE e do empreendedorismo jurídico, né? Da captação de clientes, aquela coisa um pouquinho mais lógica ali, né? Para o advogado estar pensando assim, será que dá para ganhar mais dinheiro que isso aí ou não? Como é que eu vou crescer mais a minha advocacia ou não? E aí me veio uma dúvida aqui que eu acho que faz sentido eu te perguntar, te questionar, Rodrigo. O que mudaria para o cliente na ponta? Tá? Já entendemos que a OAB teria um pouco de dificuldade, conflito de interesse, como tem hoje. Com o avanço do relatório da OCDE, a gente abre algumas frentes ali, né? Tese algumas coisas. O que muda lá para o cliente na ponta? Seria mais fácil a gente prospectar, livre comércio, livre, né, negociação? O que muda lá na ponta? Tem algo que seria muito diferente do que tem hoje? Olha, não existe ainda um projeto definido pelo Brasil de devolução para a OCDE. A gente faz agora 1 mês e meio, 2 meses que recebemos a aprovação das ideias gerais que o Brasil pretendia seguir para conseguir efetivamente se tornar membro da OCDE. Mas nada prático. Mas eu posso lhe dar um exemplo de algo prático, assim, do que hoje está no mundo das ideias, mas que poderia efetivamente beneficiar o advogado iniciante, por exemplo. O exemplo que o Matheus trouxe acerca do marketing advocatício. Faz parte de qualquer atividade comercial e eles tentam fazer com que a advocacia não fosse um serviço... Não é uma empresa. Não fosse uma empresa, não fosse uma demanda sendo satisfeita por um empreendedor, por alguém que está no mercado. Mas E a gente sabe disso. Então, potencialmente, se ampliariam as possibilidades de como você vai divulgar o teu trabalho. Outro benefício. Quem trabalha com direito comercial, quem trabalha com até direito bancário, talvez, que mexe com investimentos, que tem interesse na área do sistema financeiro... Certamente isso seria uma menina dos olhos, porque efetivamente você está abrindo o Brasil para um rol de potenciais investidores, de novos negócios que não existia antes. Isso envolve, claro, novos produtos sendo vendidos, novos serviços sendo prestados, portanto, mais causas consumeristas para serem advogadas. E até mesmo em nível internacional, né? Nível internacional também. Considerando que agora estamos aqui, né, fazemos parte de um grupo, fica mais lógico a gente, né, advogar em favor de clientes e outros que tem aquela questão, né, os advogados internacionais, a gente atende alguns aqui. Eu já vi, já não foi uma vez, foram várias vezes que eu ouvi, cara, aconteceu lá fora, o que eu faço? Acho que não tem nem ideia. Não tem ideia. Não tem o que fazer, entendeu? Você favoreceria isso de alguma forma? Opa, peraí, os caras com certeza. Grupo, né? Uma das discussões... Meio que Organizações Unidas, aquela coisa, opa, não pode fazer isso aqui, hein, gente, ó. Eu comentei com vocês que dos tópicos acerca da OAB era essa questão da reciprocidade, que existiria um tratamento diferenciado entre o que o Brasil faz com os países de fora e o que os países de fora fazem com o Brasil. Com o ingresso na OCDE, facilitaria a reciprocidade, por exemplo... É legal. De acesso do advogado formado no Brasil ao mercado de trabalho em causas internacionais fora do país. Então, as cadeiras de direito internacional, público e privado, principalmente privado nesse caso, que hoje, infelizmente, são esvaziadas na faculdade, às vezes são deixadas de lado em muitas das instituições em que a gente tem entrada e que eu conheço, poderiam voltar e fortalecer este braço, né, das suas organizações. Outras áreas do direito sofreriam algumas reformas também. Claro.
Potencialmente, questões trabalhistas poderiam ter alguma mudança, questões previdenciárias. Acho que tem um efeito exponencial que a gente não consegue nem enxergar, né? Porque não consegue. Vai impactar em montes de áreas, né? Fazendo uma analogia boba assim, é tipo, chegou o 5G. Você fala, tá, a internet ficou mais rápida agora. Na verdade, o efeito é muito maior do que isso. É muito exponencial, a gente não consegue nem enxergar, porque falta de conhecimento mesmo, né? Mais que conhecimento, nosso cérebro não consegue visualizar crescimento exponencial. E não é só é difícil pra caramba. Isso aí é uma questão de... A gente não tem informação para isso. O futuro, a quantia de novos negócios, você não sabe qual que é a ideia que a pessoa vai ter no futuro. Então, para resumir a minha resposta, eu diria... Se você é uma pessoa que acredita que ter mais negócios, ter mais mercado, crescimento da economia é algo que vai beneficiar a advocacia, a priori parece ser algo bom. Legal. Você sabe que no relatório, só fazer um adendo aqui, da OCDE, até o pessoal do roteiro me incluiu, eu achei muito interessante aqui. Consta a questão de acabar o impedimento do advogado hoje de se associar a empresas. Isso é muito legal, cara. Legal. Me parece extremamente interessante. Quem advoga na área empresarial, cara, todo advogado empresarial sempre vai ter ali, junto com o escritório, vai ter ali a empresa de consultoria que vai trazer a parte contábil e tal, e são duas empresas. Isso já acontece, cara. É verdade. Porque direito tá casado com outras áreas. Quem trabalha com LGPD sempre tem lá uma subempresinha que é a empresa de tecnologia para não sei o que, e tem que ficar casando as duas. Perfeito. É impossível hoje você trabalhar com direito Mas eu acho de forma que o AB isolada. esqueceu de rever isso aí, Matheus. Tem que mandar uma cartinha lá, cara. Vamos avisar ele. Que tanta coisa para os caras reverem, né? Você vê o próprio marketing jurídico, quantos anos demorou, né? 2005, foi rever agora, recente. Então, acho que tem muita coisa para atualizar e a velocidade de atualização, né? E esse caso específico eu ia falar, porque a Zeno começou como escritório de advocacia. Antes de virar uma startup, a gente era um escritório. Até a nossa primeira conversa, a gente era guia de advocacia na época. E aí a gente deixou de ser por quê? Porque o nosso modelo inicialmente fazia sentido, seu escritório. A gente parou porque a gente queria crescer, a gente estava conseguindo trazer cliente pessoa física, estava causando impacto positivo, trazendo advogados parceiros. E a gente foi buscar capital. A gente se via como uma startup, mesmo sendo um escritório. Aí os caras da Curitiba Angels foram um feedback gigante assim, que a gente tomou, o Yuri estava junto, o Uber Campos. Eles falaram, cara, a gente não tem como investir em vocês. Vocês são escola de advocacia. Vocês não podem ter sócio de fora. Então, tipo, os sócios todos vão ter que ser advogados, nem é possível injetar capital em vocês. Tipo, porra, é verdade. E segundo esse nome... que banho de água fria, né? Foi. Pra mim, na época, foi super triste, assim, mas foi bom. E isso é uma coisa esse nome. Como é que vocês vão, crescer uma empresa com o nome, a guia de advocacia e tal? Isso não é exponencial. Você tem que deixar de ser escritório, vocês têm que virar outra coisa, vão ter que pivotar e tal. Mas, cara, quem sabe, a gente poderia ter sido escritório de advocacia, que cresceu, que ajudou e tal, e outros escritórios poderiam crescer se ele tivesse essa forma de trazer outros sócios, outras áreas para dentro. Isso é um drama que aconteceu na contabilidade recentemente, né? A Contabilizei foi quem puxou essa briga, porque ela também não podia ter sócio, tinha que ter duas empresas. Eles conseguiram atualizar a legislação para contador, salvo engano, acho que já atualizou, pode ter agora sócio de outras áreas. Até 50% tem que ser advogado, tem que ser contador, o resto pode ser, no quadro societário, outra área, investidor, o que for, né? Então, é uma mudança que ia gerar um impacto... puta aprendizado que você está passando aqui, né? Você fala, cara, quero fazer um negócio, porque se o cara entra totalmente, assim, nem um pouco crítico, né? Essa parte, porque o advogado não estuda isso. Então, fica 5 anos na advocacia, na faculdade, depois sai fazer pós, ainda dentro da área. Então, está muito distante de ser muito startup. Então, isso que você trouxe é perfeito. Sim. Agora, Rodrigo, o que eu queria te perguntar ainda sobre esse ponto, para a gente caminhar daqui a pouco para uma reta final, eu queria te perguntar o seguinte. Você, como professor, enfim, de economia, o cara que está lá na sala de aula, e aí faz esse paralelo com, né, o universo jurídico, você já trouxe alguns indícios aqui, mas o que o advogado não sabe, diria assim, tipo, pela própria, né, cadeia do que ele estuda durante o processo, e que a economia, puta, cara, isso aqui você não está entendendo, o impacto disso aqui na tua vida, no teu dia a dia, seria estrondoso, em termos de dados mesmo, né? Porque quando a gente traz dados assim, parece que os advogados todos sabem, né? Não, a AB, você sabia que ela é uma das instituições mais poderosas, e ela gera... Cara, nem fazia ideia, né? Então, do ponto de vista econômico, uma pergunta um pouquinho genérica, mas precisa trazer aquilo de sala de aula, assim, sabe? De, cara, ó, isso aqui impacta dessa forma hoje no país. Por isso que talvez você não consiga... Sim. Vou dar um exemplo aqui, eu não queria enviesar, mas essa questão dos 30 milhões né, de processo. Pô, cara, a gente sabe, né? Nível mundo, nós somos diferenciados, né? Estamos muito acima da média. OCDE, impacta nisso? Teremos, de alguma forma, sabe, menos processos? Cara, eu acredito que sim, porque é justamente isso que, nesse estudo que fiz, nesse aprofundamento que fiz sobre a OCDE, que tanto me atraiu. Anteriormente, eu acreditava na OCDE realmente como esse clube de ricos, como
talvez uma simbologia, reuniões periódicas em que os países decidem em conjunto como vão seguir em tal ou qual assunto geopolítico, tal ou qual assunto de aumento ou redução de impostos às pessoas jurídicas no mundo inteiro. Enfim, eu via mais como realmente uma organização política. E o que me trouxe um otimismo enorme, o que eu achei fenomenal, foi o fato de que a OCDE é uma organização de dados, de pesquisa, de pensadores, de pessoas que estão buscando dados sobre o país, coisas que no Brasil, às vezes, não é fácil de achar, e a partir desses dados, fazendo propostas para o país. Falando, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. São quase 30 comissões especializadas estudando as várias áreas do país. Inclusive, eu peguei algumas aqui de governança corporativa e pública, de sustentabilidade, de desenvolvimento social e de trabalho, de meio ambiente e energia, entre outras, como, por exemplo, um problema de excesso de processos judiciais ou ainda de falta de independência de um banco central ou de excesso de corrupção ou de incentivos equivocados nos tribunais superiores e por aí em diante. Sim. Então, uma organização como essa, com o know-how que já tem, inclusive de países que não eram desenvolvidos e se tornaram, como é o caso da Coreia do Sul, do caso do Chile, que é um exemplo de sucesso também aqui na América Latina, talvez hoje, agora, está num momento de turbulência, mas há poucos anos atrás se falava que o Chile daqui a pouco seria considerado como o primeiro país desenvolvido da América Latina, da história, com exceção da Argentina, que deixou de ser desenvolvido. Sim. E, portanto, dessas informações e dessas pessoas preparando estratégias de política pública para transformar isso em progresso, eu acho que não só os advogados, o Brasil inteiro tem a ganhar com isso. Sabe um negócio que eu vi quando eu estava dando uma estudada aqui, e tentando me aprofundar um pouquinho, que tudo que consta, pelo menos ali no relatório que a gente consegue ter acesso, né, favorece muito mais aquele ambiente em que é o sonho do advogado de atuar no consultivo, né? O advogado quer ter o contrato de partido, certo? Hoje, né, não incomum, aí todo mundo está atrás disso. E ele não quer mais judicializar, porque ele já viu que, demora muito para eu pegar, para eu ver a cor do dinheiro. Então, para favorecer os advogados, principalmente iniciantes, cara, não tem jeito. Ou tem que cobrar uma mensalidadezinha recorrente, ou eu cobro alguma coisa na entrada, né? Então, não dá, não tenho dinheiro para esperar cobrar lá no êxito. E tudo que se mostra, olhando o relatório, cara, isso favorece demais, né? Favorece as práticas de ESG, que estão começando a pegar o gosto, né? Mas a gente ainda tem uma cultura muito atrasada de ser reativos, né? Como empreendedores, a gente é reativo. Por um lado, né, por uma questão até meio lógica, financeira, nem sempre o empreendedor consegue ser proativo, mas por outro, está relacionado ao desconhecimento e principalmente a percepção de que, cara, se eu for aqui proativo, atuar na esfera consultiva, colocando aqui nos termos jurídicos, né, do mundo da advocacia, eu vou ter mais benefício porque eu vou evitar processo lá na frente, eu vou evitar um prejuízo. Vou trazer um dado só rapidinho aqui para contextualizar, que na hora me veio em mente, a gente acaba vendo muito dado solto o tempo todo, que era um dado sobre uma análise dos processos trabalhistas. Cara, eu achei massa porque os caras traziam o dado seguinte, ele falou, mais de 58%, exatamente 58% das empresas que avançaram, não fizeram acordo na fase inicial de um processo trabalhista, tiveram um aumento daquele processo, daquela causa, em mais de 40% a 50%. Ou seja, o prejuízo ficou muito maior depois. Aí você fala, mas será que o cara não sabia? Ou será que economicamente o cara não queria se desprender de caixa naquele momento? Mas que movimento que ele poderia ter feito um pouquinho ali atrás, que aí entra um pouco na cultura, cara, que é muito louco, o papo vai ficando maluco, que é a cultura financeira, né? Sim, que é a questão de a gente não saber como administrar a empresa, que a gente deveria deixar um pedacinho, como a gente faz na vida pessoal, em tese, né? Para esse tipo de situação e plantandinho para evitar que isso aconteça lá na frente. Tô viajando na maionese ou não? De forma alguma, é um troço maluco. Foi o que me veio na cabeça na hora que eu estava lendo. É exatamente isso aí. Um exemplo muito prático disso, como a gente, enquanto advogado, não tem isso ainda, essa visão econômico-financeira das coisas. Quando eu era gerente jurídico, incorporadora, o sócio, a gente tinha uma ação, a gente podia fazer um acordo. Ele falou, cara, legal, faça um cálculo de TIR para saber quanto que vale a pena a gente fazer nesse acordo ou não. Eu, TIR? Tipo, tá falando, cara, é só pegar o valor presente teu. O valor presente não, cara, dá para pagar tanto nesse acordo dele. Tá, mas como é que eu sei que vale a pena? Pô, não sei.
Daí, porra, o cara me ensinou, falou, olha, ele pegou, cara, na empresa, a gente fatura em média tanto, esse dinheiro vai sair do caixa, vai custar tanto. Então fazer um acordo com mais do que tanto em tanto tempo não vale a pena. Acordo menos que isso vale a pena. Cara, nunca que um advogado que não teve uma experiência assim pensa nisso. E é algo que, porra, da faculdade é fácil a gente aprender. Um pouquinho de matemática financeira ali. Faltou a faculdade de economia ali para fazer essa conta aí. A gente não precisava fazer a faculdade inteira, só uma aula de matemática financeira. Era uma aulinha de matemática financeira. Uma aulinha de matemática financeira que a gente resolvia isso, cara. Bom demais, bom demais. Senhores, caminhando para a reta final aqui, eu queria pedir, Rodrigo, primeiro, agradecer a tua presença, tua participação animal. Vou abrir agora para você. A gente acabou passando direto, porque o assunto era extremamente convidativo. Mas dá uma pincelada rápida, faz um pitch no sentido da tua expertise como... a gente falou muito do Rodrigo como professor, né, como deputado, mas não falou do Rodrigo como empreendedor, né, da Med Health e também da MedBook Technology. Certo? Isso hoje ainda faz parte da tua vida... De maneira 100%. expressiva? Eu ainda respondo pelas empresas, tenho uma participação substancial na Med Health, tenho que assinar muitos documentos e montei uma equipe jurídica para me substituir nas minhas funções, enquanto estou focado agora na vida pública. E foi um grande desafio. O setor de saúde é um setor que tem muito a ganhar com uma amplitude de mercado, com facilitadores, com redução de burocracias, com previsibilidade, coisas que são perfeitamente relacionadas a tudo que a gente falou hoje, com a OCDE, e não só a OCDE, de reformas estruturais que o Brasil precisa, independentemente dessa participação da OCDE. E o nosso plano de saúde, ele é diferenciado, ele trabalha só com planos coletivos. Então, a gente não atua com indivíduos, não pode simplesmente contratar. Hoje, inclusive, temos parceria com outra organização espetacular pertencente à OAB, lá do Distrito Federal. Legal. Então, a gente presta serviço para os advogados do Distrito Federal, que, em conjunto, podem aderir ou não, cada um dos indivíduos que fazem parte desse grupo, ao nosso plano de saúde. Legal. Tem toda uma lógica de funcionamento que estimula... Vocês atuam principalmente em grandes grupos? Em grandes grupos. Okay. Temos, por exemplo, engenheiros, arquitetos, advogados, por em diante. Temos bastantes vidas aqui em Curitiba e lá em Brasília. Foco legal, hein? Mercadinho bacana. É um mercado difícil, é um mercado que existe uma tentativa de concentração em grandes players, como em boa parte dos mercados que a gente vê, mas que tem um senso de propósito enorme de trazer saúde e qualidade de vida para as pessoas. Legal. E a MedBook? O MedBook, há cerca de um ano, passou a ser menos uma startup, o que era o objetivo originalmente, de agendamento de consultas médicas, e pivotamos a organização para que ela passe a servir como a tecnologia, como setor de tecnologia e informação da MedHealth. Então, ela serve como se fosse um BI da MedHealth, serve como se fosse também uma plataforma de agendamento de consultas, de concentração em documentos, de informações sobre cada um dos nossos beneficiários. Legal. A gente viu ali um valor maior do que na tentativa de chegar no consumidor final e lidar com os médicos, trabalhar numa forma de marketplace que não se demonstrou existir uma demanda imediata, pelo menos, ao nosso serviço. Ia competir diretamente com uma doctoralha, né? Ia competir diretamente com uma doctoralha que está crescendo bastante e que também há grandes penas. A gente viu que existem mais dificuldades, a gente já sabia que existiam muitas, mas eram ainda maiores do que a gente esperava. Parecia tão lógico, né? Quando começaram a lançar essas plataformas, assim, eu olhei e falei, caramba, cara, como é que eu não tive essa ideia? Parecia tão lógico, mas a gente vê... Bom, diversas startups estão aí para crescer, nos mostrar que nada é tão lógico assim quanto parecia, né? Rodrigão, deixa um recado e, por favor, né, fala um pouquinho de como as pessoas encontram aí a sua proposta também, para que a gente possa, de alguma forma, te ajudar, né? Quem sabe chegar lá, nos representar lá. Tendo um amigo lá, é bacana, né, Matheus? Podemos trazer ele depois aqui. Eu, desde já, deixo as minhas portas abertas, seja caso assuma nos próximos dias a Câmara dos Vereadores aqui de Curitiba, seja alcançando esse sonho e esse objetivo que se torna cada vez mais próximo de chegar a Brasília e poder colocar um pouco desses anos de estudo, de preparo e de dedicação em prol do brasileiro. Esse hoje é o meu maior propósito em nível pessoal e profissional, tanto é que eu larguei a empresa nas mãos de pessoas competentíssimas, mas estou ali abrindo espaço para competição dentro da minha própria área, né? Sim. Nas faculdades também, felizmente, consegui me licenciar. Legal. E estou agora, nesses últimos 6 meses,
focado, destinado para esse objetivo. Tá. O meu nome é diferente, não é todo mundo que encontra um Marcial por aí. É Rodrigo Marcial. Eu escolhi este porque Rodrigo Ribeiro são muitos. E Rodrigo Marcial sou só eu. No Instagram, Rodrigo Marcial PR, no Twitter, Facebook e TikTok, é isso também, Rodrigo Marcial. E espero poder contar com o apoio de todos vocês que nos escutam, o apoio de vocês que estão aqui comigo. Leiam o meu livro de campanha, são só 30 páginas. O nome já está definido. O livro da campanha? É. São 30 passos para um Brasil de primeiro mundo. 30 passos. Olha que legal o nome, parabéns pelo nome. Talvez ali... a ideia do OCDE aqui que a gente está falando. Pior que conversa, mas... Bem legal, bem legal. Talvez tenha ali alguma mudança pequena por conta da equipe de marketing. Já estou com mais de 10 pessoas na minha campanha ajudando de forma remunerada ou não. A gente nunca gosta das nossas ideias. Então, ele sempre reprova nossas ideias. Mas eu gostei do nome, ó. Vai ser difícil os caras mudarem, colocar o nome você melhor lá. E o lado bom é que eu peguei um bom número para minha campanha também, que é o 30-30, então eu falo de 30 passos e o partido é 30. A ideia é que isso insira na mente do público. Disputado do partido aí, ou foi sorte isso? Não, isso aí foi porque eu, como já sou primeiro suplente, e o partido tem bastante confiança no meu trabalho. Já tinha moral. Aí eu fui escolher, eu vou. Essa é tua. Fiquei em dúvida de pegar o 3.000 ou 30-30. Daí eu acabei pegando 30-30 porque é mais fácil apertar na urna. Cara, ficou fácil pra caramba, vai ser difícil esquecer mesmo. Muito bom, Rodrigo. Deixar uma mensagem final, manda bala. Além de tudo, nesse material do meu livro de campanha, além das 30 propostas escritas, para evitar o erro que cometi em 2020, deixar um material muito maçante, difícil, que não é todo mundo que gosta de ler, eu vou fazer para cada uma dessas propostas um vídeo explicando brevemente o que é aquela ideia, o que é aquela proposta. Primeiro, um vídeo curto para Instagram e para mandar no WhatsApp, potencialmente, e outro um vídeo um pouco mais longo, em que eu posso colocar um pouco mais de conteúdo. Porque não é fácil, né? Colocar ali em menos de uma página o que você pensa sobre um assunto. Vai ter um QR Code na página ali para você escanear? Link mesmo. Eu vou trabalhar com PDF. Tudo online. Então, legal. Aí fica fácil de tanto vir do vídeo para o livro, quanto ir do livro aos vários vídeos que estarão ali disponíveis. No canal do YouTube lá e conhece tudo. Sem papel. Exatamente. Show. Sem papel. Muito bom. Rodrigão, quer deixar uma mensagem? Acho que essa é a mensagem, de trabalhar pelo Brasil, de acreditar que existe um futuro promissor no nosso país. Legal. De agradecer a oportunidade de me expor um pouco aqui. Prazer. Espero ter convencido que é uma boa entrar na OCDE. Legal. É uma boa também se aproximar do Partido Novo e apoiar boas campanhas aqui no estado do Paraná. Bem legal. Já estou seguindo o Instagram, vou pedir para o pessoal colocar aqui na descrição, tá? Rodrigo Marcial PR. Tá lá, inclusive, a bandeirinha contra privilégios, comunismo e impostos abusivos. Gostei. Olha. Falou de imposto, ele gostou ali. Né? Gostei dessa parte dos impostos. Depois você me conta um pouco mais aqui no off. Essa é a grande bandeira da campanha. Dependendo do que ele me disser, eu já vou deixar certo no 30-30 aqui na urna. Matheus, dá o seu recado aí, maninho. Como é que o pessoal encontra a Zeno lá para os poucos que ainda não conhecem? Legal, pessoal. A gente tem ali o Instagram, @SomosZeno, Facebook, @SomosZeno, site Somos Zeno, tudo é Somos Zeno. Então pode achar lá que estamos disponível para vocês. Matheus, você vai para passeata? Se tiver passeata do OCDE, você vai ou não? Cara, fiquei na dúvida aqui, Matheus. É difícil, né? Porque eu tenho... Quando eu li a primeira página do parecer da OCDE, eles colocavam um conceito de justificativa por que eles queriam rever a OAB. E era essencialmente que eles achavam que estava desequilibrado a função que a gente tem que ter em regulação, que é, de um lado, proteger o consumidor, né? E do outro, estimular a livre concorrência e inovação. E que ali estava desequilibrado isso. E eu fiquei pensando muito nisso. Tipo, eu acho que algumas propostas ali favorecem a livre concorrência e não vão prejudicar o consumidor de forma alguma. Outras eu tenho receio se né, como, por exemplo, acabar com o exame de ordem ou coisas do gênero, o quanto que isso poderia prejudicar os consumidores finais, as pessoas mais humildes. E o que eu sempre, cara, escuto, quando começa a querer discutir essas coisas, é um amigo que trabalha no escritório corporativo, que atende só grandes contas e coisas assim. Você não se preocupa que a OAB tem que cuidar das pessoas pequenas e não sei o que, você quer liberar o mercado inteiro. Porra, cara, você trabalha com banco, vem querer me encher o saco. Eu que trabalho com pessoa física todo dia, eu sei que eles não têm acesso à justiça, você vem falar que não precisa, que não pode mudar porque vai prejudicar eles. Então a ideia, cara, eu acho que é mais do que querer propor algo, é poder conversar sobre isso abertamente, conseguir trazer argumentos para pensar. O advogado automaticamente pensa, se você mudar qualquer regra ali, vai foder com o advogado. Se eu tirar a tabela, vai foder o advogado. Se eu fizer, vai foder o advogado. Cara, por quê?
da onde que surgiu isso, qual que era a ideia. Então a gente tem que, sabe, conseguir fomentar esse debate, mais do que só tipo, fazer uma passeata e falar que tem que acabar com a OAB, ou tem que manter a OAB, tipo, a gente tem que conseguir conversar e achar um meio termo ali saudável, que hoje não está acontecendo. Tem que estar aberto para ouvir, né? Muito aberto para ouvir, porque um tema como esse é extremamente... A gente, infelizmente, tem aquela tendência de olhar para dentro, né? Falar, peraí, mas essa regra aqui me ferra. Então, cara, eu acho uma merda essa ideia, não quero nem saber. Se a gente for no Instagram, você vai ver que a discussão está sendo muito assim. Muito polarizada. A galera exatamente polarizada, assim, tipo, porra, o CDE quer acabar com a OAB e os outros caras têm que acabar com a OAB mesmo, não sei o quê. E eu acho que a gente não vai chegar em nenhum desses dois lados, a gente vai achar um meio termo para construir algo que faça sentido para... Cara, já visto a nossa política, né? Mas pra gente não avançar muito, mas tem uma coisa que eu sempre faço em casa, assim, né? A gente vai estar, tô no churrasco lá, estão brincando, debatendo lá, mãe, né? Irmã, cunhado, sobrinho. E aí, de vez em quando, a gente traz o assunto, assim, né? Lá em casa é permitido. Não tem essa de, não pode falar de política, religião, futebol. Pode sim. A gente debate. E aí, esses dias eles estavam debatendo sobre um ponto lá, proposta política, e eu falei assim, tá, mas me explica quais seriam as vantagens e as desvantagens. Quem sabe colocar, pontuar pra gente poder debater aqui, porque eu não sei. Então, eu prefiro ficar com a opinião aqui mais ouvinte, né? E aí, tô até agora esperando a resposta. Então, eu sempre recomendo. Se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo, porque a gente não fala só sobre relatório de OCDE, mas fala sobre alguns aspectos econômicos. Com essa pessoa, com esse nosso convidado, que é uma referência, o Rodrigo dá aula também de economia, além de ser formado em Direito e também ministrar aulas de Direito, ele traz uma visão muito bacana do mercado jurídico que é muito difícil a gente ver por aqui. Então te convido a ver o episódio completo, acessa direto no YouTube ou pelas plataformas de streaming de áudio, que você vai encontrar o nosso episódio. Te convido para assistir 2 podcasts, 2 vídeos que estão bombando por aqui. Um é sobre como captar clientes e o outro também é sobre o Google Ads, enfim, as aplicações da ferramenta para que você capte mais clientes no seu dia a dia. Espero que você goste, não esquece. Segue o canal, deixa o seu comentário e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!